Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai continuar falando das funções, tudo bem? A gente hoje vai falar das funções subjetoras. Vamos lá. Olha aí, a função subjetora é um caso particular de uma função. Então, quando a gente fala que ela é um caso particular, pessoal, a gente pode muito bem ver que ela tem várias definições. Ela é subjetora, injetora, bijetora, tá? Então a gente está trabalhando nesses passos, cada um deles. Então eu vou trabalhar particularmente cada um, vou fazer, tá? Um exercitando para a gente praticar e ver cada propriedade, aonde serão aplicadas detalhadamente. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. A função subjetora é um caso particular de função. A função é uma relação entre dois conjuntos A e B, sendo que para todo elemento do conjunto A existe um único correspondente no conjunto B. O conjunto A é conhecido como domínio e o conjunto B é conhecido como contradomínio. A função subjetora, também conhecida como função sobrejetiva, é aquela em que todos os elementos do contradomínio são imagem de pelo menos um elemento do domínio. Sendo assim, o contradomínio é igual à imagem da função. Além de sobrejetora, uma função pode ser injetora ou bijetora. Então, olha aí, nós podemos observar aí os elementos, tá, de um conjunto sendo encaixado em outro. Podemos ver, olha, temos cada elemento encaixando do A encaixando no B, mas normalmente podemos observar que os últimos dois pontos vai em um único elemento do conjunto B. Nesse caso aí, ó, nós vamos ver a definição formal. Dizemos que a função, tá, de f de A em B, que é dos conjuntos, é uma função sobrejetora. Se somente se, tá, tal para B pertence, tal para B, o elemento B pertencente ao conjunto B, existe um A pertencente ao conjunto A, ou seja, pertence um elemento que pertence ao conjunto A, tá? Tal que o f de A é igual a B. Exemplos de uma função sobrejetora. Vamos lá. A função polinomial do primeiro grau, conhecida também como função afim, com domínio e contradomínio dos números reais, é uma função sobrejetora. Por exemplo, considere a função do f dos reais em reais com a lei de formação. F de x é igual a x mais 1. Essa função é sobrejetora, pois no conjunto dos números reais, para todo valor real, y, existe um número real tal que x mais 1 é igual a y. Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala da função real, o f de x ele pode ser substituído numa função pelo y, ou seja, o f de x é igual a y, tá? Então, quando a gente vai fazer algumas operações, normalmente a gente substitui ou troca, mas é a mesma coisa, tem os mesmos valores, tudo bem? Por exemplo, quando é dado valor na operação, vamos lá, a gente bota assim, 120, está lá na operação. O 120 ele vai entrar no f de x, também vai ser o mesmo valor substituído lá no y. Tudo bem? Vou mostrar exemplos mais à frente para que vocês entendam melhor. Vamos lá. Então eu falei todo o valor real de y. Existe um número real tal que x mais 1, logo
né? X mais 1 é igual a Y. Logo, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Ou seja, todo elemento do domínio é uma imagem de algum elemento do contradomínio. Vejamos o exemplo 2. A função, tá, de f de a em b, representada no diagrama a seguir, é uma função sobrejetora. Como assim? Observe aí, nós temos o primeiro ponto, temos o primeiro elemento do conjunto A com o primeiro elemento do conjunto B. Observa a função. Só que aí nós temos os dois pontos seguintes, olha, o terceiro do conjunto A, o segundo e o terceiro, ligados somente no segundo elemento do conjunto B. E os outros dois, cada um individualmente. Por isso que nós falamos, quando a função aí, ela é representada no diagrama, tá? Quando ela é sobrejetora. O diagrama com um exemplo de função sobrejetora. Então, dá para vocês observarem nesses pontos quando ela é sobrejetora. A função sobrejetora, por sua vez, as funções sobrejetoras são aquelas em que não sobram elementos no contradomínio. Desta forma, o conjunto imagem da função será exatamente igual ao contradomínio. Então, olha aí. Ele está dizendo lá, ó, não sobram o quê? Elementos, certo? No contradomínio. Então, um exemplo, no conjunto A, nós temos 4 elementos. No conjunto B, nós temos 3. Poderia exatamente colocar cada ponto do A no B, mas nós iríamos sobrar o quê? Um elemento no conjunto A. Mas como a função é sobrejetora, ela diz lá em cima, ó, são aquelas em que não sobram elementos no contradomínio, ou seja, vai lá no conjunto A. Então, ela não vai sobrar elementos. Tudo bem? Uma função sobrejetora ou função sobrejetiva é aquela cujo o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Por exemplo, tomando a função aí, f, temos os elementos no conjunto 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos aí o outro 5, 6 e 7. Temos que o seu contradomínio é um conjunto, tá? Olha aí, quem é o contradomínio? É todos os elementos que estão em B e que não estão em A. Observem bem, pessoal. Quando ele falou ali, ó, do domínio e contradomínio, são todos aqueles elementos que vão estar lá no conjunto B. Tudo bem? Então dá para a gente observar que ele deixa bem claro, ó, temos que seu contradomínio é o conjunto, tá? 5, 6 e 7. Como é que a gente sabe? Vamos voltar ali um pouquinho. Se eu fosse olhar aí, seria quem? 12, 3 e 27. Olha lá, a mesma coisa. Nós temos aí 4 elementos no conjunto A e 3 elementos no conjunto B. Porém, a minha função está mostrando, ó, tá? Que o meu contradomínio está no conjunto B. Porém, o ponto 2 e 3 está localizado no 6. A minha imagem aí, quem é a minha imagem? O conjunto B, tá? Vai ser o 5, o 6 e o 7. Ou seja, f é uma função sobrejetora, tá? Já a função geratriz 1, 2, 3 e 4 e 5, 6 e 7 é dada pelo diagrama a seguir, não é sobrejetora. Olha aí, antes de nós continuarmos,
Já a função gera3. Observa que no meio ali nós temos os dois conjuntos, A e B, ele é representado pela letra G, tá? Sempre observe nesses pontos. Vai ser a geratriz. Que nós temos aí os elementos do conjunto A, 1, 2, 3 e 4, e os elementos do conjunto B, 5, 6 e 7. Dada pelo diagrama a seguir, e diz lá, ó, não é sobrejetora. Por quê? Porque são 3 elementos do A foi exatamente no único elemento do B, no 5, sobrando o 6 e o 4 com o 7. Então, ele não é sobrejetora. Por quê? A sobra. Então, nesse caso, pessoal, quando você faz aquela ligação, tem 4 e 3, aí você vai lá e bota tudo num só. E fica sobrando 1. Então, ali já não é sobrejetora. Tudo bem? Então, olha aí. Quem seria a minha imagem? Nesse caso, o 5 e o 7. Dá para a gente já imaginar que a imagem aí foram só os pontos interligados. O 6 não foi. Então, ele não aparece na imagem. O seu conjunto imagem é claramente, diretamente, do contradomínio. O gráfico da função sobrejetora. Podemos analisar graficamente se a função é sobrejetora ou não. Uma função é sobrejetora se todos os valores do eixo y forem correspondentes de pelo menos um, tá? Valor no eixo x. Um exemplo. A seguir representaremos o gráfico de uma função onde eu tenho f de x igual a x ao cubo. Então, olha aí. Será que ele representa? Observa bem que ele está num ponto crescente, certo? Ele sai de um ponto negativo e vai para um ponto crescente. O gráfico aí, ó, de uma função sobrejetora, nesse caso. Note que todos os elementos de y são correspondentes de pelo menos um elemento de x. Logo, podemos concluir que nesse intervalo a função é sobrejetora. Então, presta bem atenção. Ela sai no y negativo, tá? Passa pelo x na horizontal, pelo menos 1. E vai crescendo. Mas ela tem que passar para ser sobrejetora. Se ela não passar, aí ela não é. Gráfico de uma função não sobrejetora. Agora, vamos à representação gráfica da função. O f de x é igual a seno de x. Então, olha aí, como é fácil da gente notar quando ela não é sobrejetora. Olha a ondulação. Nesse caso aí, ó, podemos ver que ela tem o sentido ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas a representação está bem gráfica aí, ó. O gráfico de uma função não sobrejetora. Note que, para esse intervalo, nem todos os elementos de y são correspondentes de um valor do domínio. Sendo assim, para esse intervalo, podemos afirmar que essa função não é sobrejetora. Então, observe, naquele gráfico, ele faz ondulação. Mas nem todos os elementos, tá, do domínio vai estar no contradomínio. Então, a gente tem que sempre estar observando o gráfico. Sempre eu deixo ali para vocês, olha só, do lado do gráfico. Tanto eu vou falando, como eu vou deixando escrito com o gráfico do lado, mostrando passo a passo, tá? Para que vocês, às vezes, não tenham aquela dúvida. Além de eu falar, eu deixo, às vezes, escrito muito isso. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Função bijetora. Para que uma função seja bijetora, é necessário que ela seja injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, é necessário que
não sobre elementos no conjunto contradomínio e também que cada elemento do contradomínio possua apenas uma correspondência com o conjunto domínio. Observe no diagrama, tá? Que tá vindo a seguir aí. Então observa aí, olha. Se esse diagrama ele tem alguma diferença entre os outros? Tem. Porque nos outros nós tínhamos ligação de dois elementos em um só. Nesse não. Observe que cada ponto está destinado ao outro ponto do domínio e o contradomínio. Então aí necessariamente a função ela é bijetora. Vamos praticar agora um exercitando. Observe aí. Analise a relação entre os conjuntos a seguir. O que nós temos aí, pessoal? Dois conjuntos, o A e o B. Nós vemos aí a função. Observe cada ponto detalhado do conjunto A e do conjunto B. Antes de nós continuarmos a questão, observe que no conjunto B tem um ponto sobrando. Aí a gente já pode observar alguma coisa. Lembrem-se que a gente acabou de falar desses gráficos, tá? Desse exato momento do diagrama que tem dois pontos em um só. Tudo bem? Então, olha aí. Podemos afirmar que 5 alternativas. Essa relação não é uma função? Essa relação é uma função sobrejetora? Ela é uma função injetora? Ou essa relação é uma função, mas não é sobrejetora? Ou essa relação é uma função bijetora? Olha aí como é fácil. Eu vou deixar ela explicada, tudo bem? Como podemos ver, todos os elementos do conjunto A possuem um correspondente no conjunto B. Vamos lá dar uma olhada. Certo? Tudo bem, olha aí, ó. Todos do A estão ligados no B. Observa aquele ponto que está sobrando, pessoal. É nele que a gente vai focar. Logo, essa relação é uma função, entretanto, há um elemento no conjunto B, olha aí, há um elemento no conjunto B que não é correspondente de nenhum elemento do conjunto A. Portanto, essa função não é sobrejetora. Assim, essa relação é uma função, mas não é sobrejetora. Portanto, aí a nossa alternativa é a letra D. Vamos aí, mais um exercitando. O diagrama a seguir representa uma relação entre dois conjuntos. Opa, olha aí. Nós temos quantos pontos no A? Quantos elementos? 4. Vamos olhar o diagrama B, o conjunto B. Nós temos 4 elementos. Observamos que todos estão ligados, cada um no seu. Então aí a gente já pode observar sempre o diagrama. Quando for trabalhar essas coisas, observem sempre o conjunto e os elementos que estão dentro. E quem está ligando, para quem está indo cada um. Se no conjunto B está sobrando elemento ou não, ou se todos estão ligados certinhos. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando. Analisando essa relação, podemos afirmar que é uma função sobrejetora? É uma função injetora? É uma função bijetora? Marque a alternativa correta. Nesse caso aí, a gente acabou de ver há poucos instantes, pessoal. Somente aí. É uma função sobrejetora? Aí nós temos a alternativa, né? Uma das alternativas é a correta. Então vejamos. Olha aí como é fácil. A número 1. Essa relação é uma função sobrejetora. É verdade. Note que a imagem é igual ao contradomínio da função, pois não há nenhum elemento
no conjunto B que não possua um correspondente do conjunto A. Então, é uma relação, tá? É uma função sobrejetora. Vejamos o B, aquele segundo. Essa relação é uma função injetora? É verdade. Note que os dois elementos distintos do conjunto A possuem sempre uma imagem distinta no conjunto B. Então, é uma função injetiva, ou injetora. E o 3, essa relação é uma função bijetora? Sim, é verdade. Como a função é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra D. Viu só como é simples, pessoal? É fácil. É só a gente lembrar e olhar cada elemento em cada conjunto. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever a nossa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.